E aí pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu já estou no mercado financeiro desde 2011. E desde 2011 até hoje o mercado financeiro mudou pra caramba. Eu contei em alguns vídeos já que eu fui assessor de investimentos numa corretora chamada Linktrade. Essa corretora Linktrade foi vendida, ela virou Octo, depois ela virou Rico com Você, depois ela passou a fazer parte do grupo XP Investimentos e muita coisa mudou nesse período, porque lá em 2011, para que eu pudesse ser um assessor de investimentos, existia basicamente uma coisa: eu tinha que ajudar meu cliente a operar na bolsa de valores. Hoje, as corretoras, os bancos, são verdadeiros shoppings financeiros. A gente tem produto de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência privada, seguros. É um mercado completamente diferente. E nesse período, o mercado financeiro também evoluiu e evoluiu pra caramba. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, a gente tinha mais ou menos 300 mil investidores em bolsa de valores. Hoje, com o último dado da B3, com dados atualizados em dezembro de 2021, a gente tem 5 milhões de investidores. Só que esses dados contam apenas os investidores em ações. Se a gente olhar que esse dado está desatualizado, porque em janeiro de 2022 houve o IPO do Nubank, que cadastrou centenas de milhares de investidores, só investidores em ações a gente já tem mais de 20 milhões de investidores. Isso sem contar que a Bolsa do Brasil, a B3, juntou a CETIP, que cuida da renda fixa. Então, de certa forma, quem investe num CDB hoje, no título público federal, também é um investidor que está cadastrado na B3. Então a gente tem aí mais de 20 milhões de pessoas. O problema é que, por mais que as corretoras tenham evoluído, virado verdadeiros shoppings financeiros, o número de profissionais não cresceu tanto. E não cresceu tanto nem numa corretora, também não cresceu nas instituições financeiras tradicionais. E a gente tem, então, uma grande oportunidade no mercado financeiro. Só que, olhando para o mercado externo, se a gente começar a abrir o nosso horizonte, a gente olhar no mercado europeu, principalmente o mercado inglês, que é o grande berço do mercado financeiro do mundo, a gente vê que lá o conflito de interesses é menor, porque lá só existe uma forma de trabalho que a gente chama de fee-based, ou seja, a gente recebe uma taxa fixa ou um percentual da carteira do cliente. O modelo de commission-based, que a gente recebe uma comissão lá, é proibido. Nos Estados Unidos, esse modelo já está meio a meio, então metade das pessoas estão trabalhando com fee-based, esse modelo novo, e metade das pessoas estão trabalhando com commission. Se a gente for um pouco além, olhar para a Austrália, a gente tem 70% no modelo de comissão e 30% já nesse modelo mais fiduciário, que a gente recebe uma taxa de investimentos. E esse modelo fiduciário, que a gente recebe uma taxa fixa ou mesmo um percentual da carteira, ele zera para a gente o conflito de interesses. Porque eu costumo brincar que o bancário ou o assessor de investimentos tem uma cenoura. E é o bancário que tem que vender o título de capitalização, falando mal do assessor de investimentos que tem que vender o COI. E basicamente a gente tem dessa forma um bancário que tem a cenoura atrás, porque se ele não cumprir a meta ele vai ser desligado, e o assessor de investimentos que tem a cenoura na frente, porque se ele não vender um produto que às vezes não é o melhor produto para o cliente, ele não vai receber a remuneração que ele acha justa para ele. E aí surgiu então esse modelo de consultor de investimentos. De acordo com a regulação da CVM, surgiu em 2017 o consultor de investimentos. E hoje eu trago aqui o Felipe Spritzer. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Que é o melhor, o maior consultor de investimentos do Brasil. Felipe, me conta um pouco da tua jornada, como que tu virou um consultor de investimentos? Perfeito. O que tu fazia antes e por que tu optou por ser um consultor hoje? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, do Kleber, acho que todo o Grupo Primo. É uma honra estar fazendo parte dessa jornada em conjunto com pessoas tão profissionais, empresas tão legais. E falando um pouquinho da minha história, eu acho que eu tive um privilégio de ter pais que são professores de finanças. Então, saí de trabalhar em banco há muito tempo, então desde muito cedo eu tive acesso à educação financeira, que é uma coisa que o brasileiro como um todo não tem. Essa educação financeira desde muito cedo me fez me apaixonar pelo mercado financeiro. E uma coisa que eu sempre tive em mente foi, eu sempre quis ajudar as pessoas a investirem melhor. Então, basicamente, todas as minhas experiências na vida, desde o primeiro estágio até hoje, sempre foram na área financeira. É uma coisa que eu realmente gosto muito. Então, eu já trabalhei em tesouraria, já trabalhei na parte de Project Finance. Antes de abrir a Portfel, eu era estrategista de investimentos de um fundo de pensão. E quando eu estava no fundo de pensão, muita gente me pedia ajuda para investir melhor. Só que eu falava, poxa, eu não, por mais que eu passe o dia estudando, conhecendo a estratégia de investimentos, eu não sou regulado para tal.
E aí nessa época, que era mais ou menos ali em 2019, eu falei, como é que eu vou fazer essas recomendações de investimentos da melhor maneira possível? E aí eu fiz a mesma coisa que o Kleber falou, olhei para fora, vi que o modelo, que é o modelo da consultoria hoje no Brasil, é o modelo que mais funciona. Então você pega na Inglaterra, todo mundo trabalha no modelo fee-based, nos Estados Unidos tem crescido cada vez mais o número de profissionais que usam o modelo fee-based. E eu falei, poxa, eu quero seguir esse caminho, que é o caminho sem conflitos de interesse. Então me registrei na CVM, né? Primeiro eu tirei o CEA, né? Uma das certificações de entrada. Tirei o CEA, me registrei na CVM como consultor de valores imobiliários e daí surgiu a Portfel lá em 2019. E aí, desde então, a Portfel veio crescendo bastante. Eu acho que o fato da gente trabalhar com um modelo sem conflito, especialmente com uma visão institucional de investimentos, né? Por ter trabalhado em fundo de pensão, eu sempre pesquisei investimentos que fossem para o longuíssimo prazo, né? Então a gente não está preocupado nos próximos 6 meses, 1 ano. Obviamente tem que fazer o ajuste de risco ali, mas a gente sempre focou muito no longo prazo. E acho que esse foco no longo prazo foi o que fez a Portfel ter os resultados que teve nos últimos anos. Isso, obviamente, trouxe cada vez mais clientes, um nível de satisfação extremamente alto. E agora a gente chegou aqui, né? Sendo a Portfel uma consultoria de valores imobiliários, né? Parceira do Grupo Primo, parceira do Top Invest. E a gente vê esse mercado, a gente fala, né? Que o Thiago Nigro até falou no outro podcast com você. A gente tem hoje cerca de 1.000 e poucos registros na CVM de consultores. Isso não é nada perto do mercado que a gente tem como um todo. Você vai olhar na Inglaterra, são dezenas de milhares de consultores. Nos Estados Unidos a gente chega na casa de centenas de milhares. E no Brasil a gente tem 1 milhar, né? Então assim, frente ao quanto o mercado cresceu, o número de investidores cresceu e o número de pessoas que precisam de ajuda para investir melhor, que precisam de um planejamento financeiro, que precisam de uma educação financeira mais avançada, né? E sem conflito de interesse, a gente vê que o mercado hoje é gigantesco e tem um potencial enorme para crescer cada vez mais. O mercado é realmente muito, muito amplo. O número de oportunidades é gritante. E o consultor de investimentos pode trabalhar de duas formas, né? Ele pode trabalhar tanto de forma autônoma, 100% autônomo, sem vínculo a nenhuma corretora, sem vínculo a nenhum escritório, sem fazer parte de um escritório como a Portfel também, sem fazer parte de um escritório de investimentos, e pode se associar também a um escritório de investimentos, né? Me fala um pouco sobre essas duas diferenças e qual que você acha mais vantajoso e por quê? Tá, ótimo. Então, como eu mencionei lá em 2019, meu primeiro passo foi me registrar como consultor de valores imobiliários, pessoa física. Então eu me registrei na CVM e pude começar a atuar. E aí o que acontece? Eu comecei a atender alguns clientes, só que como consultor pessoa física eu senti uma série de dificuldades. Então o consultor que atua sozinho, ele tem que fazer a estratégia de investimento de todos os clientes, tem que monitorar a carteira de todos os clientes, tem que fazer todos os contratos, né? Então, quando você tem um cliente da consultoria, ele está contratando a consultoria, então precisa ter contrato, precisa ser emitida nota fiscal. Você tem uma série de dificuldades quando você atua sozinho. Uma delas, inclusive, é não conseguir se plugar às principais plataformas, né, as principais corretoras do mercado. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você se pluga às principais plataformas, seja BTG, XP, Warren ou qualquer outra corretora, o consultor de investimentos consegue dar o rebate da comissão que iria para o assessor de investimentos. Então, se a gente cobra, por exemplo, 1% do cliente para fazer esse serviço de consultoria de investimentos, normalmente o cliente vai receber um rebate de 0,5%, que seria o dinheiro que ele pagaria para o assessor de investimentos, que muitas vezes ele não vê. Então a gente consegue, né, por estar num escritório, ser uma pessoa jurídica, se plugar essa instituição, oferecer um produto melhor, devolver o rebate para o cliente e o cliente só ganha. Eu acho que essa é a grande diferença do consultor de investimentos. O consultor, ele está verdadeiramente preocupado com o cliente. Enquanto o bancário ou assessor estão alinhados com a instituição financeira, o consultor, por ter uma vibe completamente independente, ele está alinhado com o interesse do cliente, né? Perfeito, exato. E essa vantagem dos escritórios de devolver as comissões é muito boa. Ainda tem a parte de, por exemplo, você conseguir aumentar as taxas dos produtos de renda fixa. Então, um CDB, muitas vezes o cliente que entra direto pelo varejo, ele vê o CDB, exemplo, 15,5% ao ano. Só que o consultor, ele consegue aumentar essa taxa para tirar todo o spread que iria para a corretora. Então, você pode pular muitas vezes de 15,5% para 16%, 16,1%, 16,2%, o que gera 0,5%, 0,6%, 0,7% ao ano a mais para o cliente, né? Mais a devolução dos rebates. Então, é uma coisa que facilita muito a vida, além de ter todos os benefícios operacionais, né? Poder enviar as ordens, os push, né? Consolidação de carteira, tudo isso facilita muito. Inclusive, a Portfel, ela surgiu por causa disso. Eu entendi que, como consultor sozinho, eu teria muita dificuldade, né? Não conseguiria fazer tudo. Então, desde meados ali de 2020, a gente se estruturou
para ser uma escola de desenvolvimento de consultores, em que todo consultor vai ter o operacional, vai ter o compliance, a parte de contratos e principalmente a parte de pesquisa de investimentos, que é uma das mais importantes, né? Então, toda a metodologia, né, muito similar à Arca que a gente tem aqui no grupo, é o que a gente aplica na hora de montar a carteira dos nossos clientes. E, inclusive, a galera que passa na formação de consultor de investimentos com a gente é plugado direto na Portfel, porque a gente basicamente educa o consultor a chegar lá pronto, né? E para ser um consultor de investimentos, você falou um pouco da CEA, mas quais são os pré-requisitos para que eu possa ser um consultor de investimentos e também, poxa, gostei e vi todas as vantagens de não trabalhar 100% autônomo, estar plugado no escritório de consultoria, que eu vou ser uma espécie de autônomo também, só tem que ter um alinhamento ali comercial, um alinhamento de estratégia de investimento. O que eu preciso hoje para me plugar junto com a Portfel? Perfeito. Então, a gente pode dividir essa pergunta, acho que em 3 partes. A primeira é o aspecto legal, né? Então, ter uma das certificações que são exigidas pela CVM para você ser consultor. Eu diria que a certificação de entrada é o CEA, né? Que a gente faz um curso em 30 dias, é aprovado. Inclusive o CEA, 30 dias, vocês estudam lá com a Top Invest ou aqui com a Top Invest, depende de onde você está vendo esse vídeo aqui. E você é um especialista de investimentos, então é toda uma preparação, você entende vários produtos de investimento, aprende a fazer os cálculos, inclusive planejamento financeiro que te habilita a ser um consultor de investimentos. Perfeito. Que é a grande porta de entrada e com certeza é o que eu faria e é o que eu fiz hoje, inclusive estou registrado lá como consultor de investimentos também. Perfeito. Então você tem a CEA e também tem outras certificações que são válidas, como o CNPI, o CFP, o CGA e até o próprio CFA. Além da parte de certificações, é exigido pela CVM que o consultor já seja formado no ensino superior. Tá? Então essas são basicamente as exigências legais, além de outras como não ter a reputação, né, com nome sujo, processos, especialmente processos da área financeira. Não ser falido, esse tipo de coisa. Exato. Do ensino superior é uma grande polêmica, tá, gente? Então, qualquer ensino superior serve. Você pode ser veterinário, você pode ser dentista, você pode ser advogado, absolutamente qualquer ensino superior. E pode ser tecnólogo, inclusive. Se o teu diploma é reconhecido pelo MEC como ensino superior, tá válido, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, é muito legal para transição de carreira. Tem muitos profissionais que se encontram na nossa idade, nos 30, 40, 50 anos, que a verdadeira vocação deles é o mercado financeiro. E esse também é um ótimo profissional, né, Felipe? Sim. Porque esse profissional, ele já exerce a profissão de consultor de investimentos e nem sabe. Então, se você é um médico, um advogado, um engenheiro, que passa o tempo inteiro falando com os teus colegas de investimento, talvez você já seja um consultor, só que não está sendo remunerado por isso, né? Exato, exato. Esse é um ponto muito bom. Eu acho que, só terminando a parte lá do aspecto para ser consultor... Eu sou bem Faustão. Não, é só indo, e a gente depois volta nesse ponto que é excelente, mas além dos aspectos legais da consultoria, você tem a questão do perfil, né? Então, o que você espera do perfil de um consultor? É uma pessoa que tem que ter os conhecimentos técnicos, né? E isso você traz da certificação, com os treinamentos que você tem na própria Top Invest e na própria Portfel. Só que além do conhecimento técnico, a gente sempre brinca, né? Que 50% do trabalho é técnico e 50% do trabalho é psicológico, é comercial. Então, grande parte do trabalho é entender os produtos financeiros, como montar uma boa carteira com asset allocation estruturado, né, usando bastante essa questão da metodologia da Arca. E os outros 50% é como passar isso para o cliente. Entender o perfil dele, entender se ele é conservador, moderado, agressivo, qual momento de vida ele está, quais são as reais necessidades dele, se é planejamento, se é investimento, se é seguro, se é tudo junto, normalmente né? Então, tem a questão legal, tem a questão de perfil, e depois você tem a questão de se plugar a uma empresa, né? Então, os 2 passos são necessários para qualquer consultor. E aí, se você, por exemplo, me interessei na Portfel, né? Aí você, obviamente, vai ter que fazer a entrevista, passar pelo processo seletivo da Portfel. Só que o que a gente procura? Quem cumpriu os 2 primeiros requisitos, né? E também quem está alinhado à nossa filosofia de investimentos. Então, é muito importante que os nossos consultores, a partir do momento que eles atendem os clientes da Portfel, né, trazem os próprios clientes, que eles sigam uma metodologia já estruturada, né, que ela tenha se provado ao longo do tempo, que é muito similar à metodologia Arca, como a gente falou. Então, é muito importante que os consultores que se pluguem a Portfel tenham a mesma filosofia de investimentos, o mesmo alinhamento que a gente usa na empresa como um todo. E aí a gente entra... Voltando na pergunta, deixa eu te perguntar sobre a migração de carreira, né? Tem idade mínima, tem idade máxima? E, poxa, outra pergunta bem comum que eu recebo pode ser um part-time job, ou seja, pode ser uma renda extra? Eu posso bolar uma transição de carreira começando aos pouquinhos como consultor e depois migrando?
E eu posso exercer duas profissões ao mesmo tempo, né? A gente sabe que se você trabalha em outra instituição do mercado financeiro, se você é bancário, se você trabalha numa cooperativa, num assessor de investimentos, você não pode exercer as duas profissões ao mesmo tempo porque tem um conflito de interesse. Agora, se você é funcionário público, juiz, bombeiro ou qualquer outra profissão do mundo, mesmo que não seja funcionário público, é válido, né, Felipe? Perfeito, exato. Bom, respondendo primeiro a questão da idade, né? A gente não tem idade mínima. Obviamente que para você ser formado, normalmente a pessoa acaba tendo uns 20 e pouquinhos anos ali, quando já se formou. E também não tem idade máxima, então hoje a gente tem perfis bem diferentes dentro de casa, a pessoa com 20 e pouquinhos anos até a pessoa com mais de 40, 50 anos. E a gente, realmente, isso não faz parte do processo seletivo, não muda absolutamente nada. O que a gente está procurando são profissionais capacitados e alinhados com a empresa. E a questão do part-time, eu acho isso excelente, porque o meu começo de carreira foi part-time. Então, eu era estrategista do fundo de pensão, eu pedi autorização para exercer o meu papel de consultor fora do meu horário de trabalho. Então, nos primeiros anos da Portfel, eu passava o dia inteiro trabalhando na empresa, tinha bastante sinergia, né? Eu passava o dia inteiro pesquisando investimentos e à noite eu fazia a parte comercial, então conversar com os clientes. E o fato de ter sido part-time permitiu que eu pudesse montar uma carteira e que essa carteira amadurecesse ao longo do tempo para que depois eu fizesse a migração. Então, hoje a Portfel não exige que as pessoas tenham dedicação exclusiva. Obviamente, desde que a segunda atividade da pessoa não seja conflitante. Então não pode ser uma pessoa bancária, né, que trabalha com atendimento ao cliente, não pode ser um agente autônomo, não pode exercer outras atividades no mercado financeiro que sejam conflitantes com a consultoria. Agora, a gente tem hoje pessoas que são funcionárias públicas, que são militares, inclusive. A gente tem recebido bastante currículo, inclusive, de médicos e dentistas, profissionais da área de saúde. Gente, até juízes. Manda, né? Juiz, advogado. O que a gente enxerga é o seguinte, para você ser consultor, você tem que ter o aspecto técnico, mas o aspecto técnico você ensina, a pessoa aprende. Mas o mais importante é a vocação, né? Então, muitas vezes a pessoa tem a vocação, ela está assistindo uma aula do Top Invest, está assistindo uma live da Portfel, ou até do próprio primo, e fala assim, caramba, isso é o que eu quero para minha vida. Né? Então você vai, faz a parte técnica, faz todos os quesitos, e aí você realmente descobre, né, que a sua vocação é atuar na parte de consultoria de investimentos. E que é muito legal porque mistura um pouco de conhecimento técnico e um pouco de comercial. E bastante gente tem esse perfil, né? Então, de maneira geral, a gente vê que é um mercado muito grande e que é possível, né, as pessoas que não querem entrar de cabeça de primeira, porque muitas vezes tem que sustentar a casa, tem que sustentar a família, fazerem essa migração aos poucos. Então, hoje dentro da Portfel, a gente tem bem dividido. Eu diria que metade são pessoas que estão realmente 100% focados nisso, fazer a carteira crescer o mais rápido possível, e pessoas que estão nessa transição de carreira, trabalhando part-time. O part-time é uma coisa que divide muito as opiniões, né? Tem vários influencers que dizem que você não deve ter um plano B. Eu acho que não tem certo ou errado, tá? Eu sempre fui o cara do part-time. Eu tive uma infância humilde, quem me conhece há mais tempo sabe. E toda a minha carreira foi feito... Eu fiz várias transições e sempre com part-time. Eu era funcionário de um escritório de contabilidade e como uma renda extra eu fazia as finanças de uma imobiliária. As finanças dessa imobiliária que veio me contratar depois e eu me tornei sócio. Eu era sócio da imobiliária, ficava o dia inteiro na imobiliária, no meio da madrugada eu fui fomentando a Top Invest até que eu fiz essa migração também. Então eu não vejo problema nenhum em você fazer uma migração, desde que o teu coração, o teu físico esteja apto a investir o tempo e saber que é uma coisa temporária. Poxa, o meu coração está mandando eu virar consultor, então eu vou começar com um part-time job, até porque eu tenho família, tenho essas coisas, eu entendo a sua preocupação e eu acho muito válido você começar daqui a pouco trabalhando das 6 às 10 da noite como consultor de investimentos e formando essa carteira e criando seus clientes e pegando experiência até o momento em que daqui a pouco as suas rendas estão muito parecidas e você consegue entrar de cabeça e fazer essa migração. Eu acho isso um movimento muito saudável, inclusive vai te dar um conforto para escolher se essa realmente é a tua vocação. Porque daqui a pouco você acha que a profissão de consultor ou qualquer outra profissão do mundo é a sua verdadeira vocação e você chega e o dia a dia não é exatamente aquilo que você pensou. E depois que você queimou a ponte para você voltar, é muito mais difícil. Então eu, pessoalmente, sou muito fã de você realmente sempre ter um plano B. Inclusive hoje, eu tô aqui sócio do Grupo Primo, eu tô feliz pra caramba com a Top Invest, mas eu sempre tenho um plano B. Até porque o Flávio Augusto, que eu admiro pra caramba,
Ele sempre diz que estabilidade não existe. Aqui tá ótimo hoje, mas a gente nunca sabe o futuro. Assim como a Top Invest está ótima, meus outros negócios que eu fui mantendo estão ótimos, mas a gente nunca sabe o futuro. E quem tem uma renda só, às vezes não tem nenhuma. Então eu sou um grande fã disso. Inclusive, mesmo consultor, você vai ter renda como investidor. Você vai ter renda como outras propriedades, royalties dos seus livros e várias outras coisas que você pode vir a ter, né? E chegando na parte mais interessante, que eu tenho certeza que é a que a galera mais gosta, é como que eu ganho dinheiro como um consultor de investimentos. Perfeito, ótimo. Bom, o mercado como um todo, né, funciona da seguinte maneira. Você tem um cliente, um investidor, e você vai cobrar uma taxa fixa em cima do patrimônio dele. Tá? Geralmente, essa taxa fica na casa de 1% ao ano. Quando você olha o mercado americano, é bem assim. Os investment advisors, que a gente chama lá fora, cobram uma taxa fixa de 1% ao ano em cima do patrimônio investido do cliente. Lembrando que essa taxa lá fora é em dólares, num mercado super eficiente, né? Aqui no Brasil, a gente entende que essa taxa de 1% ao ano é relativamente até mais barata do que a taxa americana. E aí, o consultor que trabalha geralmente em alguma instituição financeira, alguma consultoria, como é o caso da Portfel, você tem um split dessas taxas. Então, no caso da Portfel, a gente cobra 1% ao ano do cliente, né? Na grande maioria dos casos é essa taxa, e tem uma divisão com o consultor. Então, 0,5% ao ano fica com o consultor e 0,5% ao ano fica com a Portfel. Obviamente que do 0,5% ao ano fica o Portfel, a gente paga o research, a gente paga o back-office, a gente paga toda a estrutura. Então, no fim das contas, a gente montou uma estrutura que o consultor ganha mais do que a Portfel por cliente. A gente quis fazer isso para não desincentivar o crescimento. Então, acho que esse é um modelo super justo, tem dado super certo e permite que a pessoa consiga montar uma carteira relativamente rápido. Né? E sem conflito de interesses. Sem conflito de interesse. Eu acho que do ponto de vista do consultor, até quando parando para olhar as outras profissões, essa remuneração do consultor é mais alta, tá? Do que o proporcional relativo do que o gerente bancário, do que o agente autônomo de investimentos. Tá? Em média até o dobro, né, em relação ao que o agente autônomo recebe. A gente tem alguns cálculos que mostram que basicamente o consultor ganha o dobro do que ganha um agente autônomo. Perfeito. E aí, então você ganha o dobro, você atua, que para mim é a parte mais importante, né? Independente, óbvio que a remuneração é importante, mas é o fato de você poder atender sem conflitos de interesse. Então, poxa, imagina que você vai atender um amigo de infância, sua própria mãe, seu irmão, sua irmã, e você tem que empurrar produtos para aumentar a sua remuneração. Certamente não é o que ninguém quer, ou que quase ninguém quer, pelo menos. Então, você tem uma remuneração maior, você tem a questão de não ter conflitos de interesse, você tem a questão da independência. Então, a gente da Portfel, a gente tem cliente no Itaú, tem cliente nas corretoras parceiras, como é o caso da XP, tem cliente no Safra, no BTG. Então, assim, o fato de você poder atender clientes em qualquer instituição também aumenta a sua captação, né? Então, poxa, imagina, você tem aquela pessoa que você conhece, que adora você, mas se você é agente autônomo de alguma instituição, vai falar, eu não quero ir para essa instituição, eu quero ficar no Itaú. Você quer ficar no Itaú? Perfeito. Eu, como consultor, eu atendo o cliente, eu não estou atendendo a instituição financeira. Então, eu posso atender esse cliente no Itaú, né? Então, de novo, mais remuneração, não tem conflito de interesse, uma maior capilaridade, né? Você consegue atender os clientes em mais lugares e, de fato, o consultor é o único, de acordo com a própria definição da CVM, que é o especialista em investimentos. Então, de fato, o consultor é o único que pode pegar o suitability do cliente, montar um plano de investimentos adequado àquele perfil, que, de fato, pode fazer recomendações de investimentos. Tanto o gerente de banco quanto o agente autônomo, eles são prepostos, né, seja do banco, seja da corretora, que só podem apresentar os produtos. Quem, de fato, pode montar uma carteira recomendada é o consultor. Então, quando eu vejo isso, eu vejo como uma série de vantagens e que facilitaria muito a migração. Poxa, se você está num dos outros dois modelos, por que não migrar para a consultoria se você ganha em basicamente todas as pernas, né? Isso é muito interessante. E acho que a parte que todo mundo quer saber agora finalmente, estamos chegando nos finalmente, o quanto você pode ganhar como consultor, né? Então, obviamente, isso vai depender da sua capacidade comercial, né? Teve uma pergunta, inclusive, aqui na FinClass, que era qual é o máximo que um consultor de investimento pode ganhar? E eu respondi, poxa, não tem um máximo, né? Não. Como que vai ter um máximo? Exato. Desculpa te interromper de novo, mas... Não, perfeito. Eu acho que, assim, é legal falar, né? O mercado de consultoria no Brasil é muito recente. Mas quando você pega nos Estados Unidos, por exemplo, uma das profissões mais bem pagas dos Estados Unidos é o Investment Advisor.
Então é a pessoa que atua na recomendação de investimentos, do qual grande parte das pessoas lá trabalham no modelo de consultoria, cada vez maior, né? Então, assim, o primeiro ponto essa é uma das profissões mais bem pagas de um dos países mais, quer dizer, o país mais rico do mundo, né? E como é que a gente vê? Por enquanto. Por enquanto. E como a gente vê isso aqui no Brasil? Então, vamos supor, eu acho que é muito legal, vamos supor que num período de 1 ano, ou até de 2 anos, você monte uma carteira de 20 milhões de reais. Tá? Vamos supor que você é um consultor da Portfel, você tem acesso a boas estratégias de investimentos, né? Você tem acesso a um back-office, uma facilidade por estar plugado em várias das principais corretoras do mercado, e você montou uma carteira de 20 milhões. Nesse momento, com a taxa de 0,5% ao ano, você vai estar ganhando 100 mil reais por ano. Só que, apesar de ser uma remuneração legal, como tudo na vida, principalmente nos investimentos, o foco do consultor é no longo prazo. Por quê? Primeiro, o consultor ele tem o que a gente chama de churn, né? A saída de clientes é muito baixa, porque a satisfação dos clientes na Portfel é extremamente elevada. Porque você tem um profissional ali que está cuidando da sua vida financeira como um todo, sem nenhum conflito. Então a tendência é não perder clientes, só aumentar. Mas vamos supor que você montou uma carteira de 20 milhões e falou assim, olha, Felipe, eu não quero mais atender. Agora ele vai falar a cereja do bolo, presta atenção. Presta atenção. Eu tenho, vamos supor, 100 clientes, tá? Eu não quero mais captar novos clientes, eu quero apenas manter um bom atendimento para os meus antigos clientes. A partir desse momento, né, o crescimento passivo da sua carteira, ou seja, sem captar nenhum cliente novo, é de cerca de 25% ao ano. Fala, pô, Felipe, 25% de crescimento, como é que isso funciona? Bom, de 10% a 15% a gente pode estimar de crescimento dos investimentos. Até com a Selic no atual patamar, isso tá fácil, é cada vez mais fácil, né? Então 10% a 15% é 2 rendimentos. Só que o cliente ele também faz aportes recorrentes, especialmente se o consultor fez o trabalho adequado de planejamento financeiro, né? E esses aportes eles giram na casa de 10% a 15% também, podendo muitas vezes até passar. Essas projeções são até conservadoras, né? Mas vamos supor que com a soma do crescimento dos investimentos, mais as aplicações financeiras que os clientes fazem recorrentemente, a sua carteira cresce em média 25% ao ano. Cara, 25% ao ano é a Juros mesma... compostos. Juros compostos. É a mesma coisa que você tem um salário que todo ano aumenta 25%. Praticamente a cada 3 anos, o seu salário dobra. Então eu fiz alguns cálculos assim, supondo que você parou de captar. Eu acho que quem chega em 20 milhões não para de captar. Não. Então assim, é uma projeção extremamente conservadora, porque você vai continuar... Se você tem 100 clientes, você vai receber leads. A pessoa que está satisfeita com você vai te indicar 2, 3, 4 clientes por ano, pelo menos. Então, mesmo que você não queira captar, a captação vem até você, né? Exato. É diferente de um assessor, porque o cliente vai estar muito satisfeito. Você passa a ser amigo de verdade dele porque você quer o bem da pessoa. Exato. Você não quer aumentar a tua remuneração, você quer só o bem da pessoa. Então, o alinhamento de longo prazo é muito efetivo. Então, a pessoa vai indicar o primo, o irmão, o amigo, o vizinho e a captação vem até você. Sim. Então, é por isso que é tão difícil você não captar mais. Né? É legal porque a pessoa vai querer que a pessoa que ela gosta esteja com você também, porque ela entende o valor do seu trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. E aí vamos supor que você montou a carteira de 20 milhões, que é uma carteira que você decidiu parar de captar, tá? O que é uma carteira relativamente comum no mercado. Depois de 3 anos que você montou essa carteira, né, essa carteira virou praticamente 40 milhões, pelos crescimentos e pelos aportes. Nesse momento, você vai ter uma remuneração de 200 mil por ano, o que já começa a ficar bem mais interessante, né? 3 anos depois, você tem uma carteira de 80 milhões, o que já virou 400 mil reais por ano. Então a gente está falando aí de mais de 30 mil reais por mês, o que é a remuneração, inclusive, de alguns diretores em empresas grandes. Tá? Só que você vai passar mais 3 anos, a sua carteira chegou em 160 milhões de reais. Com uma carteira de 160 milhões, você está ganhando 800 mil reais por ano. É quase 1 milhão de reais por ano. Então, desde que você começou até ali cerca de, vamos supor que você fez tudo isso em 10 anos, 10, 11 anos, 12 anos, que seja, você vai estar ganhando uma remuneração de quase 1 milhão de reais por ano. E eu digo mais, isso como um consultor da Portfel, né? Se você chegou nesse patamar, no meio do caminho você já virou sócio da Portfel, muito provavelmente. Então, além disso, você vai ter a participação na empresa, você vai poder passar a receber dividendos, outros tipos de bonificações. Então, o pessoal pergunta qual é o máximo. Em 10 anos você chegou nisso. Imagina que você começou aos 25, por exemplo, e está assim aos 35 ganhando quase 1 milhão de reais por ano. E aos 45? Não precisa ser jogador de futebol para ganhar 1 milhão por ano. Não precisa. E aí, aos 45, né? E depois aos 55.
Cara, sua carteira ela veio dobrando a cada 3 anos. É surreal. Não é à toa que essa é uma das profissões mais bem pagas dos Estados Unidos. É a pessoa que tem resiliência, porque o começo é mais difícil. Você vai captar o primeiro cliente, vai ter aquela facilidade, segundo, terceiro. Mas depois do momento que você tem 10, 15 clientes, as indicações começam a vir passivamente, né, que às vezes demora alguns meses, o crescimento é exponencial. É importante falar dessa demora, da resistência, da persistência, resiliência, porque um assessor de investimentos, para migrar um cliente de um banco ou de alguma coisa, é muito fácil. O cliente, dentro da própria plataforma, troca o código, aperta um botão e pronto. Quando a gente fala aqui da consultoria de investimentos, o processo é um pouco mais lento, porque a gente é um serviço que o cliente está contratando. Então a gente tem que fazer suitability, tem que fazer um contrato, é um processo um pouquinho mais demorado. Sim. Em compensação, para o cliente sair é muito mais difícil também. E como a gente está focado no cliente mais uma vez, é muito raro um cliente sair, né? Perfeito. Não, é uma explicação perfeita e acho legal pegar, no caso de um mercado mais maduro como os Estados Unidos, você tem Investment Advisors lá, que já tem mais de $1 bilhão na carteira. Então imagina assim, uns exemplos de uma pessoa que tem $5 bilhões em carteira. Você pega 1% disso, vai ser $50 milhões, que seja 0,5%. A gente está falando de $25 milhões por ano. É bastante coisa. Eu acho que é até mais que o salário do Neymar, não é? Tirando as publicidades. Não sou do futebol, mas eu também não acompanho muito, mas maior do que o meu, com certeza é. Então, assim, não é à toa que é uma das profissões mais bem pagas dos Estados Unidos. E aqui no Brasil é super recente, né? A gente acredita muito nesse potencial e você vai crescer fazendo bem para as pessoas, sem conflito de interesse. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou bastante ambicioso, mas eu sempre botei a linha da ética na frente. Então eu falei, eu nunca vou crescer se for fazendo mal para outras pessoas. E a Portfel segue esse mesmo caminho. A gente quer crescer, só que todo mundo junto. Não só um ganhando e o outro perdendo. Acho que isso é importante. Para complementar aqui o finalzinho do nosso vídeo, vale lembrar que o Big Boss, aqui o nosso querido e amado Thiago Nigro, ele enriqueceu não vendendo cursos, mas sim como assessor de investimentos. E quando ele começou na carreira, tinham mais ou menos 1.000 assessores de investimento, que é basicamente o que a gente tem hoje com consultores de investimento. Então percebe que, além de tudo, o timing é realmente mágico para quem começar a ser um consultor de investimentos hoje. Se você gostou do nosso papo aqui, eu te convido a dar um próximo passo. Esporadicamente, a gente abre uma formação de consultores de investimento, onde a gente tem uma formação completa, onde a gente parte da ceia, a gente fala sobre a profissão, a gente fala sobre os investimentos, sobre como montar uma carteira, a parte comercial, entrega prontinho lá para a Portfel para você começar a atuar, começar a trabalhar nessa área. A gente vai deixar um link de pré-inscrição, de espera aqui no link aqui embaixo. Felipe, foi um prazer inenarrável te ter aqui comigo. Muito obrigado, o prazer é meu. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda essa parafernália que você está acostumado a saber. Galera, um beijo, abraço, sucesso a todos. Pessoal. Até a próxima aí. Tchau.